para a gente finalizar, a gente vai conversar, vai ter o prazer de receber o deputado Vicentinho. Vicente Paulo da Silva, deputado federal pelo PT em São Paulo. Olá, Vicentinho, como você está? Tudo bem por aí? Thalita, saudade, uma imensa satisfação participar com você desse diálogo com o nosso telespectador, que não é qualquer telespectador, é o telespectador da TVT, da TV dos Trabalhadores. A gente tem o maior prazer em te receber sempre, viu, Vicentinho? E hoje, para falar, vamos falar, claro, sobre trabalhadores, sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente, mas eu queria começar ressaltando os 38 anos da Central Única dos Trabalhadores, né? Então, assim, é um momento de celebrar conquistas duras de terem sido conquistadas, né, e que trouxeram muito mais tranquilidade para o trabalhador brasileiro, mas, ao mesmo tempo, traçar batalhas daqui para frente, porque tem muita coisa que está sendo desconstruída e que vai precisar ser reconstruída. Então, assim, tem um futuro aí de luta permanente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a simbologia desses 38 anos de luta sindical e como essa luta tem que continuar, inclusive. Ok, Thalita, antes de mais nada, eu só quero dizer uma coisa antes, Thalita, que é oportuna, é que hoje se completa exatamente 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma. Foi no dia 31 de agosto que o Senado afastou a presidenta Dilma. E até acabei de fazer um pronunciamento no plenário da Câmara sobre isso. Nós estamos em sessão aqui agora, chamando a atenção para todos aqueles que foram manipulados, que foram às ruas, tanto para o impeachment da presidenta Dilma, vigilante dos direitos do nosso povo, iniciados com o presidente Lula, quanto para aqueles que votaram em Bolsonaro, que estão perdendo seus entes queridos para a pandemia, que estão perdendo emprego, que estão passando fome, que estão nas ruas, que estão sofrendo as piores consequências, que agora estão ameaçados com a PEC 32. Então, esses 5 anos têm que servir como uma memória. E a minha fala agora foi apelando a quem votou no Bolsonaro e a quem apostou no impeachment para que se arrependam e venham conosco nesta jornada da vida para que o nosso Brasil volte a ser feliz de novo. É hora da gente dialogar, reconciliar, buscar novos caminhos. Já ficamos intrigados com parentes, com vizinhos, com colegas, mas o povo está acordando e esses 5 anos que hoje nós celebramos para uma mulher que está de cabeça erguida, carregada de dignidade, que é a nossa presidenta Dilma, em contrapartida, os golpistas estão. Um, o Eduardo Cunha, preso, embora em casa. E o outro, Michel Temer, traidor golpista, no ostracismo. É hora da gente refletir sobre isso. Agora, falando da nossa central, que eu tive a honra de ser um dos fundadores, que eu tive a honra de ser um dos dirigentes nacionais, que eu tive a honra de ser presidente por 2 mandatos, pelo menos, é um orgulho muito grande de todos nós. Temos a nossa central sindical completando os 38 anos. Foi fundado no sindicato, aliás, foi fundado em São Bernardo, depois de uma polêmica grande ocorrida na Conclate de 1981, que inclusive fez 40 anos, agora no último dia 23 de agosto. E nessa Conclate, a gente definiu... Olha aqui as imagens, me deu saudade agora. Eu era um menino que estava ali no meio, viu? Eu tinha ali, Jair Meneghelli, João Paulo, toda a diretoria, tínhamos ali 5 dias de diretoria. E já caímos nesse congressão nacional, a da Conclate, que propiciou o caminho para a construção da CUT. A CUT é a maior central sindical da nossa América, uma das 5 maiores centrais do Brasil, enfrentou todos os tipos de problemas e enfrentou principalmente a ditadura militar, com a realização de greves gerais e com importantes conquistas para a classe trabalhadora. A Central Única dos Trabalhadores, eu já fiz a conta um dia desse, que ela complete mais 38 anos e que eu esteja lá no mais 38 anos, porque lá eu estarei com 103 anos. Então eu estarei lá. E a fundação da CUT se deve a esse cidadão que está falando agora de verde, embora ele seja corintiano como eu, mas nesse dia ele estava de verde, ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a nossa maior referência na Conclate
e na construção da CUT, que elegeu o nosso companheiro Jair Meneghelli como presidente, enfrentando lá um grande desafio. Então, a CUT enfrentou naquele período da ditadura. Depois nós enfrentamos outros problemas. Quais foram? O chamado neoliberalismo. O Fernando Henrique Cardoso, com um discurso moderno, estimulou a criação da pauta contrária aos interesses da classe trabalhadora. Não existia isso, pauta contrária à classe trabalhadora, que o patrão trazia para a mesa de negociação. E ali nós evoluímos, quando a gente deu um salto de qualidade, definindo a nossa central como uma central não somente proletária, de luta, mas também uma central cidadã. Inclusive, eu quero destacar aqui o papel de um grande assessor meu, que vocês estão muito perto deles aí, que foi o grande companheiro Paulo Vanucchi. O Paulinho Vanucchi, sentado com o Paulinho Vanucchi, nós discutimos, precisamos redefinir o papel do movimento sindical. Paulinho, elabora uma proposta, vamos com base nesse pressuposto que eu estou dando, para a gente discutir na diretoria. E surgiu a ideia do sindicato Sujeito Social. Aprovamos no nosso Congresso dos Metalúrgicos e levamos essa proposta para a CUT. E a CUT se transformou em uma das maiores referências, porque além de lutar por salário, luta por saúde, lutou contra a dívida externa, combateu o trabalho escravo, que diretamente não tinha nada a ver com, porque não era nem filiado a nenhum sindicato, o nosso irmão escravizado. A Central Sindical virou uma referência no mundo com essa nova proposta. Não é à toa que a Central hoje continua sendo grandiosa, firme, apesar das dificuldades que nós reconhecemos. Parabéns, Central Única dos Trabalhadores, parabéns, companheiro Sérgio Nobre e a atual diretoria que hoje enfrenta os desafios. Homenagem muito devida. Eu vou pegar o gancho quando você fala nessa situação que a gente vive hoje de muitas dificuldades. Vou pegar o gancho para chamar o Grito dos Excluídos, que acontece 7 de setembro, uma manifestação histórica que chama atenção para a exclusão social, para o problema que a gente vive realmente de pobreza, de miséria no Brasil e de necessidade de criação de políticas públicas, né, Vicentinho? Então, assim, 7 de setembro é sempre uma data muito importante para que movimentos sociais se manifestem, para que a gente volte a fazer esse pedido para um olhar especial para os mais excluídos. Por uma feliz coincidência, quando eu ainda presidente da CUT, nós realizamos a Marcha Zumbi pela Vida, que foi aquela caminhada da Avenida Paulista, falando dos 300 anos de Zumbi, de Dandara, e fomos até a igreja, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E lá, com Milton Nascimento, foi apresentado o show, a Missa dos Quilombos. Por uma coincidência, naquele mesmo ano, também o movimento popular criou o Grito dos Excluídos. Então, o Grito dos Excluídos é também de 1995. E por uma triste coincidência, ontem eu fui almoçar, juntamente com dois companheiros, o Adriano e o Banhara da minha assessoria, juntamente com os companheiros diretores do Sindicato dos Bancários, o Sérgio, a Tina, o João e vários outros companheiros, fui me reunir e acompanhar a distribuição de alimentos ao nosso povo empobrecido em condição de rua, lá na quadra dos bancários. Lá nós almoçamos juntos, cantamos, rezamos, e ali me veio a notícia: 45 mil pessoas morando em condições de rua na capital. Esse número só mostra que, efetivamente, claro, o golpe, principalmente, o fator decisivo, é esse Congresso que, lamentavelmente, a sua maioria é dos poderosos e não do povo, embora o povo tenha votado nesses poderosos, essa maioria fez com que o Brasil ficasse mais pobre. Para nós termos uma ideia, não é somente na capital que a gente vive essa crise, lá que eu conversei com o meu povo, convivi com eles, com a nossa gente. Mas na nossa região do ABC, por exemplo, o nosso querido companheiro economista,
do Diese, ele nos disse, o Dr. Jefferson da Conceição, ele nos disse, até fevereiro do ano passado, portanto, antes da crise do Covid, na região do ABC, portanto, uma região industrial, existiam 363 mil trabalhadores de carteira assinada, portanto, com férias, 13º, aviso prévio, também cláusulas sociais. Esse número caiu em fevereiro do ano passado para 180 mil. Façamos a conta. A maioria dos trabalhadores da região industrial está na economia informal. E, desculpe, Thalita, está passando fome. Muitos companheiros nossos, ex-metalúrgicos, ex-químicos, estão passando necessidade, com uma diferença. Eles não têm coragem de dizer. Tem até uma casa, a casinha típica do metalúrgico, que é um predinho, tem até um carrinho da época do Lula ou da Dilma, mas não tem o que comer. E o mais grave, desses milhões de desempregados, a metade são os jovens. Qual é a tendência, que é a tendência mortal para uma nação? É que pela primeira vez a nossa juventude, esta geração, está predestinada a ser mais pobre do que seus pais. E não é normal essa trajetória, porque é comum a gente contar a seguinte história. O meu bisavô era analfabeto, trabalhava na roça, só tinha o que comer. Ah, mas o meu avô já fez uma casinha. Ah, mas o meu pai já aprendeu a ler um pouquinho. Ah, mas o meu irmão já fez faculdade. Ah, o meu filho melhorou, tem um carrinho, melhorou de vida. Era assim a trajetória das gerações no Brasil. E pela primeira vez, os jovens estão fadados a um fracasso econômico que eles não têm culpa. Primeiro, que são a metade dos desempregados. Segundo, que os pais, meus irmãos metalúrgicos e outras categorias, estão mesmo aposentados, que poderiam estar em casa descansando ou dando uma passeadinha, têm que ficar procurando bico para ajudar o filho que está desempregado. Isso não é normal, Thalita. Isso não é normal. E não é Deus que quer isso, é consequência dessa política criminosa, nefasta por esta elite, representada nesse ventríloco dela, dessa elite, o Jair Bolsonaro. Por isso que a central sindical que completa essa idade, e todos os lutadores desse país, e as outras centrais sindicais, e os movimentos populares, têm uma grande responsabilidade. Nós também, parlamentares, temos uma grande responsabilidade, que é reverter esse quadro. Não quero aqui fazer campanha, ok? Mas quero dizer o seguinte, o meu coração está cheio de esperança. A primeira esperança é a nossa luta pelo impeachment do Bolsonaro aqui dentro. Comprovadamente cometeu crime de responsabilidade, crimes de responsabilidade, e cometeu crime comum, factível de ser julgado no Supremo Tribunal Federal e no Senado. Basta que esses deputados, 342 dos 513, aprovem o afastamento e autorizem o julgamento. A gente não vai parar. Nós não vamos esperar chegar às eleições, porque o povo morre todos os dias. É do Covid, é de fome, é de doenças, consequência do Covid, quando a pessoa tem outro tipo de doença e não vai ao hospital. Além disso, a esperança é no presidente Lula, que efetivamente, comprovada a sua inocência, nós já sabíamos disso, efetivamente firme, animado, é o que nós desejamos, o nosso presidente, para reverter o quadro neste país. Nós precisamos de um dirigente nacional que tenha compaixão. Bolsonaro não tem, Lula tem. Nós precisamos de um dirigente que goste do povo. Bolsonaro não gosta. Precisamos de um dirigente que queira paz. E é a paz da barriga cheia. É a paz dos pobres entrarem nas universidades. É a paz da gente ter a certeza do futuro das gerações. Bolsonaro não nos proporciona nada disso. Por isso que eu queria aproveitar, Thalita, para chamar a atenção
para o nosso povo eleitor, cuidado na hora de votar. Não é normal que o nosso povo, na sua grande maioria, sejam mulheres, e nós só tenhamos aqui 77 mulheres das 513. E nem todas elas são como uma Luísa Erundina, Benedita da Silva, Jandira ou Maria do Rosário. Nosso povo negro, meu povo negro, nós somos maioria no país. Não é possível que dos 513 nós sejamos apenas 20. Trabalhadores rurais, é uma imensidão, só temos 2 deputados e 128 fazendeiros, 300 empresários eleitos pelo povo. Deixe que os empresários votem neles e que os trabalhadores votem nos trabalhadores. Aliás, nós vamos precisar disso para as mudanças que nós queremos fazer. Desculpa, Thalita, mas é o meu desabafo nesse momento em que a gente vive aqui traidores na cara dura, justificando, inclusive, a fome, o sofrimento, e dizendo que o filho de jardineiro, filho de porteiro, não tem que ir para a faculdade, que pessoas com deficiência não têm que ter oportunidades iguais de inclusão social. Não, não é possível. Então, eu quero desabar com você, desabafar neste aniversário da nossa amada Central Única dos Trabalhadores. Dureza lidar com essa cara de pau, né, Vicentinho? Poxa vida. Quero agradecer demais a sua participação aqui. Agradecer por você ter lembrado desses 5 anos do golpe. 31 de agosto realmente marca esses 5 anos de golpe e de decadência que a gente vem assistindo realmente. É muita luta pela frente. Um grande abraço para você, Vicentinho. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e até a próxima.